Neste episódio da temporada do De Papo em Papo especial com a Japi, a gente está com um convidado muito, muito querido, e uma pessoa que a gente já queria trazer aqui, porque ele é um especialista e uma referência para muitos de nós, né, Ju? Sim. Que aí, não só no dia a dia que usa como recurso, mas também como fonte de conhecimento, de instrução e formação no paisagismo, né? A gente precisa de construir esse conhecimento. E o Gabriel Ked, agrônomo, especialista em jardim, ele tem uma facilidade, acho que é o seu dom, né, também, usar o seu conhecimento e trazer ele de uma forma muito prática para o paisagista e ajudar nisso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e sobre muitas outras coisas, que na verdade o tema que a gente escolheu foi desafios pós-implantação. Desafios é a palavra bonita, porque a gente está falando de... grandes BOs. BOs, perrengues, buchas, pepinos, abacaxis. Então, se você é paisagista e já viveu algum... provavelmente você vai se identificar ou vai aprender com o que a gente vai conversar. Para evitar os BOs. Evita. Esse conhecimento de BO vem da vida prática, né, Gabriel? Vem da vida prática. Na verdade, assim, quando eu comecei a trabalhar com paisagismo, que eu já saí de formado, aliás, trabalhei na Prefeitura de São Paulo, cuidando dos parques da cidade. E já tinham muitos BOs de áreas verdes, áreas ajardinadas que a gente chamava na prefeitura para dividir, né? Porque tinha fragmento de mata e a parte de canteiro e tudo, né? Já tinham muitos desafios ali acontecendo. E aí eu saí da prefeitura, abri minha empresa e vários colegas paisagistas me chamavam, tipo, ai, Gabriel, tô com tal coisa acontecendo no jardim, não sei o quê. E aí, então, eu sempre fui sendo chamado para resolver coisa. Então... até algumas pessoas brincam, falam, Gabriel, coloca a foto de antes e depois, bonito, assim, eu tenho que parar para decidir fazer o antes e depois, porque meu rolo de câmera do celular é só foto de feia, só foto de planta murcha, solo estragado. Então, essa é uma atividade que eu atendo muitos escritórios diferentes, muitos profissionais diferentes. Então vai criando uma coleção de casos, né? E muitas vezes eles vão se repetindo também. Mas você também atende para prevenção, porque eu mesmo sou uma Sim. cliente que quero prevenir BO. Sim. Então, né? Então você também, eu contrato o Gabriel nos meus projetos para ele preparar o jardim, né? Para que esses BOs não aconteçam o menos possível, né? Então, isso já está no lugar ideal. Que nem que sempre acontece como o ideal. Mas é muito melhor, é muito mais fácil prevenir e se der alguma coisa no meio do caminho, que é natureza, gente. Não tem equação lógica exata ali. Então, mesmo que faça tudo certinho, alguma coisa às vezes acontece, normal. Mas é muito mais fácil corrigir o caminho ali quando você já teve um bom preparo antes de evitar, do que quando, por exemplo, uma coisa que acontece muito, e aí eu fiz umas postagens sobre jabuticabeira que eu consegui recuperar e tal, e de repente muitas pessoas começaram a me chamar para recuperar a jabuticabeira. E as pessoas me chamam quando a jabuticabeira já tá assim, galho seco. Eu falo, gente, vocês têm que me chamar antes, começou a cair folha. Você é praticamente o SAMU do paisagismo. É o SAMU. É o SAMU. Eu vou dar um apelido pro Gabriel. É o SAMU. SAMU do paisagismo. Então eu falo, gente, a chance de recuperar uma planta que já está nesse estado é muito difícil. Então me chama antes. Você vê que o negócio não está indo muito bem, já me manda mensagem, porque é mais fácil mesmo. E são muitos BOs, né? Muitos. De diversos tipos. Diversos tipos. Puxando por pós-implantação, eu acho que é o mais difícil, porque é o mais frustrante para o paisagista e para o cliente. O BO do jardim, que já é um jardim maduro, geralmente é um jardim que... Os problemas de jardim maduro, geralmente é sistema de irrigação que não foi feito uma renovação, uma avaliação, né? Ou nem tem sistema de irrigação. Ah, não, já é assim... Aí já é um problema maior. da base, né? Mas uma nutrição precisa ser refeita, uma coisa do tipo. Mas problemas pós-implantação, isso é uma coisa que... É perder planta. É perder isso. planta. Perder investimento alto. É o cliente entrar na casa e ver um jardim já degringolando. Essa é uma expressão que eu evito usar muito, porque acaba sendo meio técnica demais, mas acho que todo paisagista tem que, ter em mente um conceito muito específico, que é estresse vegetal. Tudo gira em torno do estresse vegetal, porque se tirou a planta do viveiro... E plantio é uma etapa de estresse vegetal. Total, é um dos maiores. Por mais que
existam Os formas de cuidados e as minimizar. formas Ainda certas de assim, fazer. a gente precisa entender, essa planta, ela não nasceu, ela, né, para isso, assim. Uma coisa que eu falo é que, na natureza, a planta evoluiu como uma espécie, um ser vivo, para germinar e crescer e prosperar num único lugar da vida dela. A gente aqui, com a nossa ideia de criar jardins, com a mente humana de mudar tudo de lugar, criamos conceito de plantio, de transplante. Isso em si vai contra a natureza da planta. Então isso é um estresse, já parte daí. Então você tirou a planta do viveiro, colocou no jardim, já começa a engrenagem de estresse da planta toda a reagir. E aí começa amarelamento, murcha, sensibilidade de pragas e doenças, enraizamento precário. Tem um sinal, o primeiro sinal, nesse caso. O primeiro Você tem que sinal... observar. O primeiro sinal seria... É que depende do caso ali mais grave. Mas o primeiro sinal é murcha. Então a planta está murchando com muita frequência. Aí tem que pensar, claro, no fornecimento de água, mas tem que pensar no preparo do solo. Será que esse solo foi preparado para promover um enraizamento de qualidade? Porque uma coisa que acontece demais é fazer só uma limpezinha superficial do terreno compactado pós-obra. Cheio de entulho. Tem Aí coloca entulho, 5 centímetros de... 5, 10 centímetros de terra boa. Terra boa, entre aspas, E a planta, ela que teria um sistema radicular que poderia se aprofundar 20, 30, 40 centímetros para explorar o solo, encontra uma barreira mecânica, química, de baixa fertilidade. Então fica um enraizamento superficial, a camada que mais tem flutuação de secar, né, por conta da evaporação de água, flutuação de temperatura, os nutrientes ficam restritos, então a planta ela já não... Você vê, não tem raiz. Então a murcha é o principal sintoma inicial. Então já fica uma super dica para os paisagistas, que é investir mais no preparo do solo, às vezes, do que até no porte da vegetação, né? Isso. Porque ela vai prosperar e vai crescer rápido e vai, né, vai prosperar mesmo se o solo estiver bom. Não adianta ter um solo ruim, trazer árvores enormes para um solo ruim, né? Essa semana mesmo eu estava apresentando um projeto e o cliente com essa problemática de custo, precisamos reduzir. Falei, então vamos fazer assim, vamos reduzir portes de vegetação, mas não vamos reduzir o investimento no solo, porque o solo bom vai fazer, mesmo que a gente traga árvores um pouco menores, vai fazer isso prosperar mais rápido, crescer mais rápido. Então eu prefiro que você corte a verba do porte, da vegetação e tal. E aí... e ele concordou, né? Então, assim, ele entendeu a importância, que não são todos os clientes que entendem, que concordam, né? Mas ele entendeu que esse investimento e o investimento na irrigação automatizada são primordiais. Mas será que, será que todo paisagista está passando esse tipo de orientação mesmo? Como é que é a sua realidade aí? Uma coisa que acontece é que muitos paisagistas, e é por conta que eu acho que é uma falha da formação no paisagismo brasileiro, porque não tem regulamentação, então não tem uma grade curricular específica que tem que seguir. Então, não estou dizendo, é o problema do paisagista. Não, é uma questão muito maior. Mas muitos paisagistas não entendem da importância do preparo do solo. E se não entende o impacto que causa um solo pobre, um solo mal preparado, não sabe explicar para o cliente na hora de fechar o pagamento da implantação. Ele tem que convencer o cliente, na verdade. O papel porque ele é um vendedor também. Tem que educar, convencer, falar que, olha, o que a Ju falou, que se a gente sacrificar essa etapa, vamos ter problema daqui a pouco. E aí todo o investimento pode ser perdido, que é o que você está falando. E tem uma coisa que é a frustração que você falou do jardim minguando ou não desenvolvendo, ela não é imediata, né? Então, inicialmente veio o plantio, o cliente fica super feliz com aquele jardim e tal, e ele só vai ver essa falta de nutrição, solo ruim, a planta o jardim começar... Qual a palavra que você usou? Eu falo minguar, mas... Minguar, degringolar. Degringolar, demora um pouco, né? Então, inicialmente o cliente fala assim, não, tá bom, putz, deu tudo certo, ficou ali no meu jardim, tá lindo. Aí passa 2, 3, 4 anos, o jardim começa a ir embora, né? Só que isso é tardio. E aí, para ele entender que foi a falta de investimento no preparo, já passou muito tempo, né? Então, realmente um trabalho de educação, né? Porque você tem que falar para ele,
eu tô te prevendo o futuro. Daqui a 5 anos você vai perder. Eu fiz isso com uma casa. Ela falou assim, não vou investir em irrigação. Eu falei assim, daqui a 5 anos você vai perder o seu jardim. Ela, tá me gorando. Eu falei, não tô te gorando, tô te avisando. Daqui a 5 anos você vai perder o seu jardim, né? E um argumento também para você convencer o cliente bem a investir no sistema de irrigação, que é caro mesmo, normal, a gente entende. Mas não existe nutrição de jardim sem água. O nutriente, para ele entrar na planta, ele precisa da água, senão ele fica parado no solo. Então você pode ter investido num bom preparo do solo, com produtos de alta tecnologia, qualidade fantástica, plantas com qualidade sim, fitossanitária de viver, tudo maravilhoso. Você não colocou água, esse solo não vai funcionar quimicamente, a planta não vai ter capacidade de absorver nutriente. E a planta não vai ter um bom desenvolvimento radicular, e aí tudo também vai começar o estresse. O estresse. Acontece. Então, o investimento com toda essa adubação vai nada. Jogou no lixo. Máquina de preparo do solo, mão de obra, tempo, nada vai... Não foi pro lixo Sem porque água. fica parado. Mas a água é o que vai fazer a planta começar a trabalhar. Então já tem que convencer o cliente daí. Sistema de irrigação é o que vai fazer a máquina da planta rodar. Então você já está colocando um jardim sem isso. E uma coisa também que os clientes acabam falando, mas eu irrigo na mangueira. Não adianta, porque precisa atender o abastecimento de reserva de água no solo. Primeiro que irrigar... Mangueira vai lavar. Não, às vezes nem é água o suficiente. Eu brinco, minha mãe não bebe água. Então eu sempre falo esse mesmo exemplo. Eu falo, mãe, você bebeu água hoje? Bebi, filho. Sabe copo de requeijão pequenininho? Um fundo do... O fundinho. Para ela bebeu água, mas atendeu a necessidade? Não atendeu. Então assim, a visão da pessoa do quanto de água é ideal também muda. Cada um acha que a planta está precisando de uma quantidade, né? Exato. Um jardineiro vai regar de manhã, vai pôr uma quantidade. A dona da casa vai regar à tarde, vai pôr outra, e cada um acha que aquilo é o ideal. Né? Exato. É. E o sistema de irrigação, ele é regulado conforme a necessidade hídrica de cada canteiro, de cada árvore. Inclusive, eles têm os bicos, as mangueiras, tudo próprio para cada situação de canteiro, né? Ou de espécie vegetativa. Sim. E boas empresas de irrigação, eu reforço isso, porque tem muitas pessoas que se formam na habilidade do sistema de irrigação sem entender a fisiologia vegetal, a necessidade da planta. Então acaba fazendo um sistema de irrigação que às vezes não atende. Tipos de irrigação que também causam BOs de pós-implantação, por exemplo, fazer irrigação de canteiro por aspersão, que é água na folha, o tempo inteiro, água na folha. Canteiro, de preferência, claro, cada caso é um caso, mas canteiro tem que ser irrigação por gotejamento. Folha molhada o tempo Dependendo do inteiro. canteiro, as duas coisas, porque tem umas que gostam muito de água na folha, né? Aí faz o gotejamento no solo e faz também um pouco na folhagem, ou não? Depende da frequência de água na folha. Se for no sistema de irrigação... Um lugar mais sombreado, assim, que aquelas folhagens que são de subbosque, que estão acostumadas a receber umidade pelo ar, assim. Eu diria que assim, também se tiver circulação de ar no ambiente. Tá. Eu costumo dizer que assim, no máximo 2 vezes por semana, água na folha. Porque Nossa, tem muito jardim sendo irrigado Não, errado. muito. Para! Aí a cliente que vai trazer os BOs. Não, mas não é nem só isso, assim, o que a gente vê as pessoas mostrando, deve ter muito jardim. E olha que nós estamos nos A gente entende um aprofundando pouco, nesse né? assunto, né? Até frequentar a academia de irrigação a gente frequenta, mas tem muito. Com esse olhar tão de especialista, né, que, assim, agro mesmo, para paisagistas, que eu acho fenomenal isso, de trazer para a realidade do jardim, com um olhar técnico. Gente, a profissão paisagista é isso. Ela é cheia de especificidade. Você tem, então, faz parceria com especialistas. Tem que fazer. Aprende também o básico, faça um curso para você ter o conhecimento para conseguir convencer o cliente, para conseguir entender por que esse investimento é importante, os impactos e tudo. E às vezes até atuar em algumas esferas. Mas fora isso, faça parceria com um especialista. Né? E acho que a gente tem que, assim, só complementando o que você falou, a gente tem que entender um pouquinho de tudo, apesar de que a gente não precisa se especializar em tudo, né? Porque, por exemplo, contratar um especialista. Aí eu vou dar o exemplo, eu e o Gabriel aqui, nossa parceria. Então eu estou fazendo um projeto de uma residência, aí eu entrego um memorial
de preparo de solo, de plantio, de manutenção, tudo que eu contrato ele para fazer para mim. Então, cada projeto meu, ele pega e faz um memorial específico. Ele vai me entregar isso. Se eu não entender um pouco, eu não vou poder jogar para o cliente e falar assim, ó, tô aqui esse memorial confio em você, mas assim, Mas teoricamente o ideal seria eu não confiar 100% e saber conferir o seu trabalho. Sim. Né? Vai impactar o seu trabalho. Exato. Então eu tenho que olhar o memorial do Gabriel, eu tenho que entender, tenho que saber ler, tenho que ter uma, né? E o cliente, na hora que tiver dúvida, eu tenho que entender. Tá preparado, às vezes, para responder. Exato. Pode acontecer de eu falar, olha, não, vou conversar com o agrônomo que fez uma memorial, vou te devolver. Mas assim, eu tô dando esse exemplo, mas a gente lida com preparo de solo, a gente lida com hidráulica, com elétrica, com estrutura, com iluminação, com um monte de coisa. E a gente faz muita reunião em projeto interdisciplinar que, se a gente não entender um pouquinho de cada coisa, a gente não consegue trazer aquilo para o nosso projeto, né? Então, realmente uma profissão muito interdisciplinar, né? A palavra que a gente usa. Tem raiz em um monte de lugar diferente. Mas voltando aos BOs... Voltando aos BOs, essa coisa de... às vezes não... E eu conheço muitos paisagistas queridíssimos, inclusive, que falam brincando, mas é aquela coisa da brincadeira verdade, sabe? Tipo, eu não tenho mais como aprender, não vou mais... Porque o Agro para Paisagista é o nome do curso, inclusive, né? Então, não tenho mais como aprender e vou chamar quem sabe. Só que você precisa saber o que está acontecendo para, sabe? É a mesma coisa, um clínico geral vai examinar o paciente. Eu não sei o que é essa palpitação no seu coração aí. Eu não sei por que você está com febre. Calma aí, vamos contratar mais 5 médicos especialistas para te dar um diagnóstico, aí depois eu te encaminho para um cirurgião, quem sabe? Então, assim, tem que ter uma noção do que está acontecendo para poder ir puxando as pontas e conversar com o cliente, porque o paisagista, ele não é só... fazer intervenções também que vai evitar problemas chegar ali. Se você não tem esse conhecimento, pode ser que daqui a pouco realmente você precise do Gabriel e seja tarde demais. Que é aquela coisa, né? A árvore já tá seca, assim, mas... Dá para salvar? Todo jardim que você pega, como é que é a taxa? Às vezes não dá, né? Não, às vezes não dá. E eu fico super frustrado. E isso é uma coisa que também é mas difícil. também você não faz milagre. Não faço, mas a gente fica... a gente fica com o coração na mão, né? Porque você vê o cliente ali frustradíssimo, o paisagista desesperado. Uma paisagista recentemente mandou mensagem falando, Gabriel, por favor, eu não estava nem com agenda para atender. Ela falou, Gabriel, por favor, eu não estou dormindo à noite porque o cliente está na minha cabeça e tal. Então eu fico super também preocupado. E se eu não consigo, mesmo dando todo o panorama, às vezes não dá mesmo, porque é ser vivo, né? A gente consegue ir até aqui, mas... Fala assim, eu vim aqui para dizer que você precisa desligar os aparelhos. E acontece. Morreu. Eu sou péssimo para dar notícia ruim. Zero sensibilidade. Muito técnico, zero coração, né? Essa árvore já morreu. O cliente, não, foi meu pai que plantou. Eu falei, meu Deus. Mas essa coisa do cliente também ser instruído, isso é uma coisa que pega e às vezes afeta a qualidade do jardim na pós-implantação. Porque o cliente, ele quer debater e convencer os profissionais de que aquilo não precisa ser feito. Então, se é um profissional que às vezes... Cheio de bons argumentos. Muitos bons argumentos. Muitos bons argumentos. Então, por exemplo, teve um caso aí, um tempo atrás, que, na verdade, foi um convencimento errado que fizeram para o cliente. Preparo do solo, pós-obra de construção da casa, e o engenheiro civil da obra falou para o cliente que não precisava preparar o solo, porque isso não se faz, isso é muito caro. Engenheiro civil. É muito caro. Muito caro preparar o solo. É muito melhor ele tirar uma camada de 30 centímetros no jardim de 2.900 metros quadrados. Muito mais fácil ele tirar 30 centímetros de superfície do solo e repor com uma terra boa. Aí eu fiz desestruturou o solo. Não, e fica no subsolo, compactado, qualidade ruim. Você vai ter um enraizamento. E aí eu falei para o cliente, vamos fazer uma conta rápida? Quanto que vai custar, sei lá, 30 caminhões para fazer isso para você? Tirar essa terra. Para ter um resultado ridículo. Não, para tirar e depois para pôr de volta. Para pôr de volta, são 60 caminhões. Exato. Eu falei para ele, vamos fazer um cálculo de quanto a gente vai precisar de insumo e até mesmo a retroescavadeira que ainda está na obra, você não vai precisar de máquina, quanto a gente vai precisar de insumo, adubo, calcário, para trabalhar esse solo e descompactar em profundidade. Foi assim, 1/10 do custo.
Falei, então, Uau. viu só, um profissional que não entende da área, te instrui errado, e aí depois criou uma celeuma, assim, do cliente não querendo mais o serviço. Falei, eu quero te ajudar. Então tá aqui, ó, fiz um cálculo para você. Porque daí Então- também Deu quando certo? eles veem os números, Não, deu certo? ajuda. Ah, depois essa história deu uma virada que eu preferi sair do cenário aí, porque eu tava dando cabeçada em porta fechada, sabe? Então não ia. Ah, mas o paisagista encontra essas portas Sim, fechadas. Encontra, né? Eu vejo também muitos colegas desabafando. Mas eu acho que quando mostra números ajuda muito, assim, porque é isso, Quando né? demonstra Mexeu no bolso. conhecimento, autoridade, que nesse caso não foi, né, foi suficiente. assim, a pessoa não quis e não tem jeito, gente. É. E- Agora, eu sempre falo, em todo material que a gente fala, eu sou uma pessoa muito otimista, eu acredito no ser humano, acho que vai evoluir. Então, não desiste desse cliente chato que ainda não entendeu. Ajuda ele e, se não for agora, quando morrer e ele tiver... Faz aí na sua parte, próxima, né? às vezes, ele já vai fazer melhorzinho. É, E faz vai sua parte, caminhando. né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? E acho também que, assim, para deixar alguns pontos bem objetivos, assim, em termos de... para quem estiver assistindo também, poder pegar e anotar coisa aqui desse papo, vamos, sei lá, 5 problemas mais comuns de pós-implantação. Boa. Perfeito. A água que a gente já comentou, então tem que convencer o cliente no sentido de que a água vai fazer a nutrição entrar. A água de forma certa, irrigação. Porque em excesso também tem pesquisas que mostram que excesso de irrigação ou irrigação diária inibe o enraizamento em profundidade. Você cria um sistema radicular preguiçoso. Preguiçoso é uma palavra meio esquisita para... Mas fica fácil de entender. Mas fica fácil de entender. Então o sistema radicular não aprofunda. Tem que ter um mínimo de estresse hídrico para a planta ela poder ir caçar buscar. água embaixo. É. Então a irrigação tem que ser espaçada, a água, Segundo. a questão do preparo do solo, mas assim, importante frisar, em profundidade. Então não adianta você só jogar um adubo, vou preparar o solo. Joguei adubo. Não, você tem que levar esse adubo e descompactar esse solo pelo menos uma camada de 20 centímetros. E aí entram as máquinas, né? Se a obra está terminando, usa a retroescavadeira a seu favor. Ou uma bobcat. Se não tem, usa o pessoal chama popularmente de tobata, mas chama motocultivador, né? A máquina. É um rolo Pra de ir facas. perfurando. E vai desagregando o solo. Então, um solo com uma estrutura boa para enraizamento melhora tudo. Análise antes, junto com esse preparo, faz parte também? A análise de fertilidade, ela é muito importante, porque, por exemplo, tem um fator que ele a gente chama de impedimento químico, é uma barreira química para o enraizamento em profundidade, que é a presença de alumínio no solo. Principalmente esses novos condomínios que estão saindo por parcelamento de fazendas antigas, improdutivas, né, que desmembrou, solo super alto em alumínio. Então não adianta só você fazer uma adubação. Você tem que tirar esse alumínio, reagindo ou com calcário ou com gesso. E o alumínio a gente não consegue ver. Aliás, fertilidade do solo, a gente consegue ver só aspecto físico e uma cor que indica matéria orgânica. O resto é invisível, é químico, é laboratorial. Tem que analisar. Então a análise é super interessante. Tem gente que fala, é uma fortuna. Não é. Não é. Não é. É só Nossa, uma sim. semana para você poder pegar, mandar. E voltar. Depende do lugar do Brasil, a amostra ela pode custar a mais simples pode custar R$25 e a mais completa pode chegar a custar R$120 por amostra. Mas aí um jardim É um de investimento. 2.000 metros É, quadrados, gente. você vai gastar o quê com isso? 500 Pega reais? É algumas importantíssimo, áreas. né? E aí você já vai ter esse perfil do solo, vai poder monitorar e tal. É obrigatória? Não é. A gente tem meios de trabalhar o jardim sem uma análise de solo, usando protocolos generalistas. Assim, E às vezes já conhecendo como cada região, né? Às vezes você vai, Sim. por exemplo, vai lá numa cidade do interior que você já está acostumado, já sabe como é o solo, né? Já não precisa analisar porque você já sabe o que tem ali, né? E então, irrigação, preparo do solo. Isso. Tem a questão também da planta certa no lugar certo. Isso é importante, mas no sentido de que eu vejo muito acontecer às vezes plantas que são de sol pleno, ou melhor dizendo, plantas que suportam o sol pleno, mas nesse estresse do transplante, elas dão uma decaída muito grande e precisa de um acompanhamento foliar, um adubo foliar com bioestimulante, aminoácido, enfim, para a planta voltar a aguentar esse sol diferente que estava do viveiro. Então, essa questão de
escolher a planta certa para o lugar certo, mas é um olhar mais refinado, assim, do tipo, Entender o ambiente de onde ela veio? de onde ela Também. veio e qual ambiente para onde ela vai. Então, por exemplo, você tira uma muda de Guaimbê, de um viveiro que... Geralmente viveiro tem uma umidade relativa do ar mais alta, uma irrigação em dia, estresses mais controlados. Aí você vai e coloca num terreno aberto, fazer um canteirão lindo, maravilhoso, maciço, em Itu no inverno. O Guaimbê aguenta sol. Itu, aqui em São Paulo, é uma das cidades que tem um inverno mais seco, assim, né? E um sol quente. Então as vai flores amarelar. amarelam. Isso você está falando do Guaimbê, que ainda vai no sol. E o que a gente vê Exato. de filodendros, que Sempre um canteirões negócio. de filodendros com as folhagens todas amarelas na pleno sol, né? Uhum. Que é uma planta que, é isso, se tiver bem nutrida, com esses adubos foliares, tudo, ainda vai, então, mas não é o usar, ideal. Mas talvez entender como Como manejar isso. ajudá-la nesse início, nessa Exato. adaptação. Ela precisa de um apoio na adaptação. Mas também não dá pra brincar de Deus, vai, porque fala assim, tem coisa que assim não é pra ir no sol, Uhum. né? Então assim, vai ter nutrição, vai ter sim, água, não, mas isso com gente, certeza, aí ela vai ficar eternamente ligada em aparelhos, né? Isso é uma Ela tá ali coisa- na UTI, ligada em aparelhos, aí se Ela não vai tá faltou feliz, um pouquinho da água, com faltou um estresse. pouquinho da nutrição, já dá ruim, né? Então o planta certa no lugar certo é também respeitar a história dela, né? Sim. Na natureza, né? Da onde ela vem, né? E eu acho que essa visão da planta certa no lugar certo é uma coisa que o paisagista ele vai adquirindo com a experiência. Porque E errando muito, errando muito. Acontece, é o caminho de todo mundo de crescimento profissional, de se especializar e crescer. Mas quando a gente olha num livro de referência, essa planta ela serve para meia sombra, para sol. Essa planta precisa de que antigamente tinha, né? Revista Natureza, tinha os almanaques, né? Não sei como é que tá hoje as publicações, mas eu cresci desde 2005 que eu coleciono a Revista Natureza. E tinha, né, esses comentários que é difícil encontrar em livro hoje. Mas, mesmo assim, você tá lá com uma referência, que vou colocar no jardim. É a sua experiência, seu feeling, você bate o olho e você fala, isso aí vai precisar de atenção. Então é uma coisa mais delicada, mas que todo jardim pós-implantação tem um ponto desse. E uma coisa que a Ju trouxe é olhar esse ambiente. Dá uma olhada na região, sabe? Vê o que tá funcionando no jardim do vizinho. Não é na pra você rua, repetir, não, mas assim, você vai entender se a outra que você quer colocar, que tem um comportamento semelhante, vai adaptar ou não. Então, não E pega a gente- só livro ou só, Não. só a internet. Aí agora eu vou fazer eu confesso aqui. No grupo, a gente tem, né, no Papo de Paisagista, é muito comum as pessoas, às vezes, quererem uma informação assim, de bandeja. E eu percebo, uma coisa deixa eu aprender com a experiência do meu colega, isso é legal e tudo. Mas às vezes eu quero essa informação de bandeja. Eu não vou estudar, vou perguntar para tanta gente que já fez ali, já tem experiência. O que eu coloco aqui? Sabe? E assim, e é isso, você precisa estudar, tem que ter uma construção de inteligência ali em volta daquele jardim. E sempre vai estar aprendendo e errando, né? São 25 anos que eu faço o projeto, já. Fala aí se quando ele vai no meu jardim, você não fala assim pra ele, Gabriel, ele vai lá fazer, às vezes eu também chamo pra ele fazer pós-implantação, laudo ou memorial de manutenção e tal. Se tiver alguma coisa que você acha aí que dá pra mudar de lugar, sabe, eu coloquei aqui, não é pra estar aqui, é pra estar ali, você me fala. Então, assim, você coloca uma planta que o ambiente tem tudo, até numa hora do dia o sol vira, projeta uma sombrinha gostosa, mas justo ali tem um vento encanado que você fala, putz, tá dando estresse. Aí você vê a planta amarelando, não tá indo pra frente, aí você tem que mudar de lugar. Jardim é vivo. E isso é uma coisa que também, assim, cliente tem que entender, acho que a gente pode até colocar isso no quarto ponto, é o cliente ser bem instruído e saber que o jardim não é uma coisa plástica, que o jardim é vivo, orgânico, e vai ter planta que vai queimar, vai ter planta que vai murchar, vai ter planta que vai morrer, vai ter animais para se alimentar. E vai mudar de cara, vai mudar de cara. Eles vão querer comer uma flor. Normal. E eu vejo muito isso, não sei se é uma tendência, mas a minha impressão é que há uns 20 anos atrás não tinha tanto isso. Quem queria jardim topava o jardim com os altos e baixos. Hoje, eu não sei se com um aumento muito grande do mercado imobiliário, da construção, né? E das redes sociais também,
que vende a imagem do É a jardim. vida da margarina, né? Vamos lá, queremos uma vida de margarina. O jardim também tem que ser assim, capa de Exato. revista. Tudo sempre muito verde, tudo muito impecável. E o cliente tem que entender que não vai ser assim o tempo inteiro. E se for, é um custo de manutenção gigantesco. Eu sempre falo, jardim tem que ser independente, gente. Porque são esses jardins que parecem meio estéreis, assim, né? Um jardim estéril, esterilizado, sei lá, essa palavra. Você olha assim, parece, nossa, é impecável, mas ao mesmo tempo parece que não tem vida. Você fala, não deve ter uma borboleta, uma abelhinha, né, um bichinho. Uma coisinha fora do lugar que você olhar, hoje eu vou sujar a mão na terra É. para trabalhar e tirar isso, sabe? Uma folha fora do lugar. Eu tenho uma pergunta. Esses BOs, eles são proporcionais à extensão, à área do jardim, ou acontece em pequena escala? Acontece se é parede verde, em vaso, como é que funciona? Tá em todos os lugares, né? Todos. Jardinzinho pequenininho de condomínio. Sabe aquela fachada do condomínio, assim, estreita? Canteiro. Em todo lugar. Inclusive, condomínio teve um caso curioso que eu falei pro síndico que tinha me chamado que era um caminho de grama São Carlos, assim. E ele falou, tem que trocar essa grama São Carlos a cada 2 anos, porque o põe ela morre, é o solo que tá ruim. Aí eu cheguei lá no condomínio, quando fui ver, uma mega sombra do canyon dos prédios, né? Então o sol pega só um pouquinho e ainda tem árvore. Então pega 2 horas de sol por dia. Ele falou, não, mas grama São Carlos é de sombra. Porque vendem isso, Eu falei, não existe grama de sombra. Eu preciso de pelo menos 4 horas de sol pleno por dia para ela prosperar. A voz já começa a falhar. É muito assunto. E essa grama São Carlos, ela tá minguando por conta da falta de sol. Então não adianta trabalhar o solo, porque ela vai morrer de novo. Tudo bem, você quer repor como se fosse um canteiro de shopping, uma coisa interna, assim. Tudo bem, mas não tem nada. Que assumir isso, Ou você põe uma forração de sombra aqui. Não, que tem que ser. E ele ficou insistindo, aí ele falou, não, mas eu vou te pagar para você fazer uma correção do solo. Aí eu falei para ele, eu não vou aceitar esse serviço, você vai me desculpar, porque eu vou trabalhar o solo e o seu problema vai continuar. Você vai ficar frustrado porque a sua expectativa não foi atendida, e eu também, que eu vou me sentir como se estivesse te enganando. Então, até coisinha pequena, assim, você vê que é difícil da gente conseguir dar um jeito de vez em quando. E a gente falou de 4 pontos já, né? Você falou que ia falar 5 Falamos dicas. de Eu tô 4. aqui como profissional esperando a quinta Já, dica. a quinta. Aí a gente vai ter que cavar um pouco mais da criatividade, porque é tanta Vamos coisa. falar de vasos, que a Cris trouxe os vasos. Porque a gente Vasos. faz muito jardim em vaso, interno, né? O vaso, ele é uma alternativa para locais que não... E aí é isso, né? Normalmente é local que não dá para ter jardim. Por isso que tem o vaso, né? Então é sempre mais inóspito, né? Sim. Mais sombreado, ou enfim... porque são os lugares que a gente vai usar o vaso para levar a planta. Onde não muitas vezes poderia. não se investe numa irrigação adequada, Sim. ela é manual. Quais são os problemas mais comuns em vasos? Depende do tipo de ambiente. Se for um ambiente doméstico, o que mais acontece é planta que está em lugar com baixa circulação de ar. Aí você começa a ter uma incidência de praga. E tem um porquê, assim, muita gente fala que pragas, no geral, é específico de desequilíbrio nutricional. Tem a sensibilidade, com uma planta desequilibrada nutricionalmente fica mais sensível, porque não consegue produzir suas substâncias de defesa, seus jasmônicos, não sei o quê. Mas tem um negócio que chama zona limítrofe na planta, que é a planta transpira, né? E essa transpiração, esse vaporzinho de água, ele fica com uma concentração maior na superfície imediata da folha. Na natureza, a brisa, ela varre essa umidade da zona limítrofe, então a zona limítrofe de alta umidade fica achatada. Dentro de um ambiente interno, não tem brisa. Então essa zona limítrofe, ela engorda, então fica uma área de abafamento e excesso de umidade relativa, né? Grande, e aí a praga encontra sombrinha, comida, ar úmido para ela se propagar. Então isso tudo tem justificativa, né? Então, baixa circulação de ar é um dos maiores fatores de ocorrência de praga em ambientes internos de vaso. Em ambiente mais comercial, o pior é o vaso não ter uma manutenção específica. Não, uma manutenção específica. Porque aí todo mundo acha que pode ir lá e regar uma plantinha. E aí o que mais acontece
é vaso Tá encharcado. todo porque mundo todo regando a planta. mundo- É, Tem 6 pessoas na casa, a planta ganha água 6 vezes por dia, né? exatamente. Você sabe que... falta de comunicação, na verdade. Põe uma placa, né? Eu Quando você tava... vier, marca um X que você já fez. Tem uma planilha no vaso, né? Eu fui, por questões familiares, eu tive que frequentar um hospital em São Paulo por muito tempo. E achei curioso que as plantas do interior do hospital, impecáveis, lindas, maravilhosas. Aí eu falei, gente, mas estão trocando essas plantas porque tá tudo tão bonito. E algumas tinham uma plaquinha, por favor, não me regue, já sou cuidada pela equipe de jardinagem. Então, assim, já tinha uma mensagem Olha, de que estava sendo cuidado. E as plantas todas limpinhas, você não via um pozinho na folha. Então, assim, quando você... uma boa manutenção. quando você faz um olhar para a manutenção de vaso, fala, eu vou cuidar, as coisas fluem melhor. Porque vaso que é colocado no canto, falar, é só para ter um verde ali, ixi, esse geralmente é que dá problema. E a nutrição de vaso, ela precisa ser mais frequente? Ou menos frequente, porque tem menos terra, né? A nutrição de vaso, eu vou dizer que ela precisa ser mais frequente. Porque a gente pode fazer aplicação de subdose de adubo. Meio que quase toda adubação que a gente faz, assim, quando a gente faz subdose, parcelamento alto, você está sempre colocando na planta um pouquinho que ela precisa. Então não tem tanta perda, não tem excesso de uma absorção muito violenta de algum nutriente causando desequilíbrio. Então subdose é muito interessante. E em vaso a gente consegue fazer isso. Então você pega um adubo completo, um adubo mineral completo, solúvel, dissolve um pouquinho na água, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, rega com essa aguinha nutrida aí. Então dá para fazer. Quero fazer só adubação orgânica em vaso. Pega um churume concentrado, que tem marcas comerciais ótimas sobre isso, dissolve na água e rega ali também. Ou um humus de minhoca também. Então dá para fazer, mas é legal que seja um pouquinho mais frequente, sim. Certo. Dicas boas, né? Boas dicas, boas. maravilhosas, Dicas maravilhosas. boas. E seu curso é agro para paisagistas, aborda tudo isso, assim. Sim, tem 2, o agro para paisagistas, que pega todos... O foco do agro para paisagistas é tratar o estresse vegetal. Então, tudo que tem no curso é para protocolos, tudo, é para tanto resgatar um jardim que está esquisito, quanto para evitar que o jardim fique esquisito. Então, o coração do curso, assim, o conceito central é trabalhar estresse vegetal, e aí por isso tem que falar de tratamento fitossanitário, controle de pragas e doenças, princípio ativo de produto, forma de velocidade de absorção de nutrientes, adubação foliar, tem Com tudo uma isso. linguagem para paisagistas, que não necessariamente vão ser agrônomos técnicos que vão entender tanto dessa linguagem mais técnica, né? Sim, inclusive... A sua linguagem Mais mastigado. é um pouco... Bem mais mastigado. mastigado. Inclusive tem muita gente da jardinagem que faz o curso também. Então, e tem gente que não é paisagista nem nada, mas quer fazer o curso porque Pra tem uma área cuidar das próprias grande. plantas. Então, eu tento deixar a linguagem do curso mais básica possível, mas tem muitos agrônomos que fazem o curso Recomende também. para o seu cliente esse curso. Quem sabe? Em vez de fazer o paisagista, ele recomenda para o cliente. Ele não vai aceitar o seu pedido de investimento, né? E o outro curso é o expert de gramas. É o expert da grama, que é só para gramados, porque antes o agro para paisagista tinha tudo. Aí muitas pessoas falaram, eu só quero fazer a parte de grama, porque eu trabalho mais com grama, aí eu separei. Então, o agro E para gramado é um universo de temas também, né? Assim, falar de grama também dá um curso inteiro, né? dá um curso, só do curso de gramados acho que tem 72 horas de curso. Né? Imagina, é muita coisa. E se a pessoa não é de São Paulo, mas queria que você ajudasse, né, contratar sua consultoria, seu apoio aí em algum projeto dela, dá para fazer remoto hoje em dia? Dá para fazer. Mando foto, tudo. Semana passada atendi um cliente de Pernambuco. Então, claro, né, com as peculiaridades do ambiente, aí eu tenho que entrevistar o cliente, falar, tem lugar, por exemplo, interior do Maranhão, eu não sei qual que é o regime de chuvas ao longo do ano, então eu tenho que perguntar essas coisas, mas dá para fazer tranquilamente. Que legal. Muito bom, muito legal. Boas dicas, maravilhosas dicas. BO, assim, que tiver que falar, gente, vamos evitar esse? O pior. Qual que é o pior? O pior. E o pior, acho que a gente já falou, irrigação. Irrigação. A irrigação. Olha a responsa, hein? Em termos de quantidade de plantas afetadas, né? Em questão, por exemplo, de transplante de árvores e palmeiras, que quando dá BO é caro, um BO caro, né? Torrão volumoso, que às vezes
não sei, dependendo do viveiro, falar, eu vou fazer um torrão bem assim justo, o suficiente para não transportar terra e transportar sua planta. Só que isso é péssimo. Então, claro que você não vai ter um torrão gigante para não, né? O também. frete fica mais fácil um pouco. Mas tem que ser assim um torrão bom, 1/3 do diâmetro da copa, árvores, palmeiras, porque aí você tem uma chance de pegamento maior e menos dor de cabeça. Então isso é para a parte mais assim, em termos de grande plantio, porte. Mas no geral do jardim é irrigação. Faça de tudo para convencer o cliente a pôr um sistema de irrigação. E busque um parceiro capaz de fazer um bom projeto de irrigação. Sim, conheça a empresa, já veja o portfólio, que isso é importante. Tem muita empresa. E, de novo, é aquela coisa, né? Tem muita empresa que é muito boa em sistema de irrigação, só que na parte da fisiologia vegetal Porque o paisagista, mais uma vez, tem que entender de mais uma coisinha para poder interagir. Né? Então, assim, eu recebo lá o meu projeto de irrigação da minha empresa parceira, aí eu faço uma reunião com eles, porque eles entendem muito de irrigação, mas não necessariamente, às vezes, da necessidade daquelas plantas. Então, eu tenho que fazer sempre, assim, todos os projetos meus, eu tenho que fazer sempre um ajuste no projeto deles. E eles já sabem, os meus parceiros, eles falam assim, ó, Ju, fechamos aqui o projeto de irrigação, vamos fazer a nossa reunião? Aí eu olho, eles me explicam o que eles fizeram, eu falo, não, gente, esse canteiro aqui precisa ter mais linha de gotejo, porque essa aqui, né, precisa de um pouco mais. Aqui, vocês não tinha que estar chegando água de cima, não está chegando. Esses ajustes, o paisagista tem que entender um pouquinho do assunto para conseguir interagir, né? Nossa, como a gente super. estava falando. E questão também de setores, né? Então, quem vai ligar com quem, né? Qual setor de irrigação liga? É muito comum também eu ver canteiro misturado com setor de gramado. E aí a grama precisa, sei lá, de 5 a 10 minutos de irrigação 3 vezes por semana. Esse é o ideal. Mas o canteiro não. O canteiro não vai precisar de tudo isso de água, ou vai precisar de mais. E aí você vê um prosperando, o outro esquisito, você fala, separe esse setor. Só que aí já está instalado, porque é questão da obra hidráulica, né? O furo na parede. Então é puxado. É muita coisa. Você pensa que é fácil ser paisagista, gente? Pensa que é fácil ser paisagista. Nós estamos aqui para desmistificar que essa é só conexão com a natureza nessa profissão, a gente tem que estudar. É muita responsabilidade. E quando você falou no início, tem gente que fala, Gabriel, eu já não quero mais estudar. Eu sei que você trouxe no aspecto assim, eu não quero aprofundar, não quero virar um especialista e tudo. Mas assim, para lidar com a natureza, a gente tem que estudar sempre. Todo dia. Ou só, assim, buscar, você não precisa mergulhar fundo e ler tese de doutorado. Tá aberto. Mas só pega informação. Acesse os canais de comunicação especializados nisso, né? O Papo de Paisagista, que é essa troca. Às vezes só de você estar num ambiente ouvindo, você já aprende. Então não é só, vou estudar, abrir livro, estudar para concurso. Não, é assim, trocar, né? Porque aqui no Papo de Paisagista a gente traz conteúdo técnico, né? A nossa ideia, a gente promove muitos eventos assim de conteúdo técnico, mas também a gente gosta muito de estudar se inspirando, fazendo as nossas viagens, as nossas visitas técnicas, e nessa troca, porque quando a gente vai para um lugar, por exemplo, como a gente vai agora, a gente tá junto com outros paisagistas justamente conversando sobre o dia a dia de cada um. Então essa troca que você falou é aprendizado, né? É aprendizado, porque você está aprendendo com a experiência do outro também. E aprender com a natureza também, né? Sim. Então assim, aprender com livro, aprender com outros profissionais, mas também tem Observar, esse outro olhar, né, da observação. E a gente traz essa mensagem tão técnica. Uma vez o Benedito Abud me chamou a atenção para isso. Ele falou, você é muito técnico, cadê o lado humano? Eu falei, eu sei, eu preciso trabalhar. Mas paisagismo é arte, é criação, é pensar ambiente. Então é muito gostoso, né? É muito satisfatório. Você vê a planta, o jardim, todo mundo satisfeito, bonito. Só que aí tem que pegar um pouco essa parte mais áspera, assim, para dar uma... Porque não é só arte, né? Tem tudo. Toda essa técnica, e é o que eu sempre falo, e repito em todos os podcasts e tudo que eu falo, que é a responsabilidade dessa profissão. É muito importante você estudar e você estar ciente de que você está interferindo na vida das pessoas, na vida daquela família, na cidade, né? Porque às vezes você está num bioma, né? Quantas coisas que o Cardim tem alertado aí sobre invasoras, né? Que às vezes a gente planta aleatoriamente num jardim só porque acha bonitinho e está prejudicando uma mata inteira. Então, assim, é sempre chamando atenção para responsabilidade que é ser um paisagista. E eu acho que são as duas asas, né, que a gente está falando aqui, a asa do conhecimento técnico e a da inspiração, e da criatividade. E eu acho que é um pouco do que a gente
quer, com essa temporada do Papo de Paisagista, de Papo em Papo, trazer, que a gente tem a Japi como parceiro, porque com eles também a gente quer fazer essa conexão da inspiração, do design, do repertório que os paisagistas vão ter para trabalhar nos projetos deles, mas com esse embasamento técnico. Por isso, acho que assim, a coisa se conecta tão forte. E é um pouco do nosso papel, né, Ju, aqui como Papo, é ser uma ponte, ser uma conexão de vários tipos de conteúdo, de vários agentes do mercado, né? Então a gente está aqui com essa vontade de construir fortalecer essas duas asas, né? Te agradecer, Gabriel, por participar, por aceitar esse convite. Prazer. Estamos muito felizes. O Gabriel é um parceiro que está no Papo já há bastante tempo, inclusive ajudando alguns paisagistas, né, ao longo dessa jornada aí com a gente. O curso dele tem o assinante do Papo de Paisagista tem benefício, tem benefício para fazer esse agro para paisagistas, né? E o expert da grama da também. grama também. Então, é isso aí, gente. Então vamos aproveitar. Isso. Obrigada, viu? É um prazer. Eu sempre aprendo com você. Às vezes eu te contrato só para aprender um pouquinho mais. Fala assim, ó, vamos levar o Gabriel aqui nesse projeto só para aprender um pouquinho mais. Né? É um prazer, muito gente, bom. estar com vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigada.